Olá, olá, boa tarde a todos. Você que está nos vendo pelo Face Live, você que está nos escutando pela web rádio. Mais uma tarde aqui, né, Fá? E hoje com o tema tsunami. Inclusive, parece que tem alguns videntes falando que nós vamos ter tsunami, aquelas coisas todas, né, acontecendo. Agora, primeiro, uma boa tarde, depois vamos falar do tsunami. Boa tarde a todos vocês, é muito bom estar de volta. Semana passada tive uma folguinha, mas de volta aqui com esse tema que é super importante. Inclusive, essa semana tivemos uma crise tecnológica em vários aspectos. Sem internet, sem computador, uma maravilha. Tá bom, tá bom. Uma maravilha. Mas o que é importante na crise? Saber lidar. Que é o tsunami. Tsunami à vista. Como estão os tsunamis da sua vida? Como eles andam aparecendo na sua vida? Eis a questão, né? Existem alguns que você recebe alertas antes, né? Em alguns lugares os tsunamis chegam com alertas, outros eles chegam de repente, fazem aquela devastação e alguns que parecem que seriam tsunamis são apenas marolas. Pequenas marolas. E é disso que a gente vai falar hoje. Mas normalmente as pequenas marolas, os alarmes das pessoas, que é o alarme interno que toca, né? Toca como se viesse um grande tsunami. O problema é que a cada marolinha que toca e o alarme fica tocando a troco de nada, você imagina quanta ansiedade, né? A pessoa vive exatamente por estar achando que aquela marola é um grande tsunami. Quer dizer, aquela velha frase, né? Fazer uma tempestade numa gota d'água. Um copo d'água, né? É como uma gota, né? Para não transbordar. E como sempre, na verdade, a ideia de tsunami parece até que está meio batido, porque está todo mundo falando de crise, mas a gente usa sempre o crise para falar de crise econômica na maioria das vezes, porque o país está em crise, porque o mundo está em crise, porque determinada situação está em crise. Mas, na verdade, a gente passa por crise todos os momentos. Durante o dia, às vezes, você tem crises que você nem percebe, são as marolinhas. E, às vezes, nós temos tsunamis, que são aqueles momentos em que o momento que chamamos de crise vem para devastar. Vem. E quando as pessoas falam em crise, vamos pegar o significado de crise, né? Porque o que significa crise? Ou seja, o que acontece? Quais são os contextos para podermos identificar uma crise? Eu achei algumas definições muito interessantes, inclusive eu já falei algumas vezes na rádio sobre essa definição, mas a que eu mais gostei é a seguinte, que é uma mudança brusca num caminho de desenvolvimento ou numa decorrência de algo. Ou seja, algo acontece de repente de forma brusca que te impede de realizar algo que você estava precisando fazer ou querendo fazer. Saída da zona de conforto. E às vezes... Inclusive, eu estou tendo um momento de crise agora, que eu estou morrendo de vontade de esfriar, que vai me impedir de continuar essa definição com você. E eu vou precisar de um outro caminho. Espirra, mas... Passou. Olha para cima que normalmente vem... o espirro acontece. Mas é muito interessante quando nós falamos disso, como as pessoas encaram as suas crises. Como nós, seres humanos, encaramos. E claro que cada um tem a sua maneira diferente, cada um usa todo o seu suporte, cada um usa os aprendizados da vida para poder encarar a crise, ou pelo menos como ultrapassar a crise, porque as pessoas entram na crise e ficam orbitando a crise. As pessoas orbitam um problema, orbitam aquela coisa e não conseguem sair normalmente e olhar de fora e ver saídas, em vez de orbitar soluções. Ou seja, vamos lá, quando nós vamos fazer uma analogia não, o tsunami real, quando acontece tsunami, como aconteceu agora lá na Ásia, o tsunami. Algumas pessoas que conseguiram, pelo menos assim, prever alguma coisa, aqueles que sobreviveram, o que eles fizeram na crise? Normalmente se mantiveram em calma, se mantiveram em equilíbrio, conseguiram sair daquilo com atenção, não no problema, e sim para buscar soluções. Teve um filme muito forte que você nem conseguiu assistir, né? A respeito daquele tsunami, nem lembro o nome do título do filme. Da Indonésia. Da Indonésia. Eu não sei como, não me lembro o nome.
Muito bom o filme, inclusive. Achei maravilhoso. Mas você vê que a própria pessoa que sobrevive por estar em equilíbrio, por estar calma. Claro que naquele desespero não é fácil, perde um ente querido, é um tsunami que bate, principalmente quando nós perdemos sem aviso. De repente, um desemprego, a pessoa perdeu o emprego do nada, foi mandada embora, ou de repente aconteceu alguma coisa econômica, algum problema familiar, uma traição. Existem diversos tipos de crise. Claro. Se nós temos na nossa vida diversos setores, que é uma coisa que a gente trabalha bastante, quando a gente vai desenvolver o projeto de vida, é você descobrir quais são os setores da sua vida e como você está agindo, qual é o tempo e a energia que você está investindo em cada um. E todos esses setores podem ter crise. Algumas vezes, quando a gente diz que são os grandes tsunamis, são quando todos ou a maioria desses setores estão envolvidos nesse seu momento de transformação. Como assim? Crise é momento de transformação. Sem dúvida. É fazer algo diferente do que você estava fazendo ou por um lapso ou por um evento que eu vou colocar entre aspas do universo ao acaso, você precisa mudar de rumo e na maioria das vezes é para que você alcance algo, na maioria não, acho que sempre. Para que você alcance algo melhor, para que você chegue lá de uma maneira mais sólida, para que você conquiste aquilo que você quer. Nossa, Fabiana, mas até grandes perdas de pessoas amadas, sim. São crises, são fatos que nós passamos e que nos levam e nos tornam cada vez mais fortes, mais experientes, evoluídos e melhores. Agora, o que acontece é que quando a gente não aprende com uma crise, o que acontece com a crise? Ela se repete. E na maioria das vezes as pessoas falam assim, ah, não, mas isso aconteceu comigo, veio sem avisar. Mas é porque nós não temos o hábito de perceber as coisas à nossa volta, de perceber os sinais. E além disso, porque, por exemplo, um tsunami, ele dá sinais antes de acontecer. E não é minutos antes. Às vezes, até dias antes. São pequenos sinais que até quando são previstos, os tsunamis, eles, através desses sinais que os cientistas começam a ficar em alerta, atentos. E na nossa vida, esses sinais também acontecem. Nós estamos, por exemplo, agora no final de agosto já. Estamos na reta final de agosto, chegando em setembro, outubro, novembro. Novembro, dezembro, nós temos poucos meses para acabar o ano. E aí as pessoas falam assim, nossa, mas o ano está acabando e eu não fiz nada daquilo que eu queria. Ah, mas eu ainda tenho alguns meses para finalizar tal coisa. E, infelizmente, algumas, se não vivem um momento de crise, não fazem diferente. E vão deixar para 2018, 2019, 2020, e as crises vão continuar acontecendo e você vai acabar lidando com elas da mesma maneira. E muitas delas se lamentando. Essa frase essa frase que você comentou, puxa, já está no final do ano e não consegui fazer aquilo que eu queria. Quantas vezes nós escutamos isso? Isso é uma coisa já virou praxe. Quero agradecer o Jair, que passou o nome do filme aqui, é o Impossível. E mesmo naquele filme, perceba que ele mostra as pessoas que sobreviveram também, não só no filme, como nas reportagens, os animais sentiram. Tanto que pessoas que estavam ali com os animais, com os elefantes, andando de elefantes, que os elefantes saíram correndo, antecedendo o próprio tsunami, eles perceberam os sinais. Claro, eles estão muito mais conectados com a natureza. Com certeza. O pensar. Inclusive, a gente já fez uma rádio sobre isso, que, aliás, está no momento certo a gente voltar a falar sobre isso, porque setembro está aí, expandindo a sua visão, está para acontecer. É verdade. Está na hora de, não deixar para o ano que vem, não. Não só expandindo, como limite entender os sinais. Buscar os sinais, claro. Exato. Estar atento aos sinais. A vida nos dá os sinais. Nós temos dentro do nosso organismo interno, a nossa ecologia interna, ela nos avisa quando estamos em perigo. E para você que não nos conhece ainda, talvez, como a gente agora está fazendo aberto, né, a gente precise mudar um pouquinho. É verdade. Eu sou o Carlos, ela é a Fabiana. Eu sou a Fabiana, nós fazemos parte da equipe Dimensão, desenvolvimento pessoal, trabalhamos com treinamentos há mais de 20 anos. E esse Expandindo no Limite são treinamentos que nós promovemos, né, executamos durante o ano,
em busca do seu desenvolvimento pessoal. E quando a gente toca nesses assuntos é porque cada treinamento a gente se dedica a buscar, pôr um foco em algo, a buscar algo na evolução. E o Expandindo trata bastante da questão de você estar em conexão com você, em conexão com o universo, expandindo a sua visão, já diz isso, você ir além do que apenas os seus olhos podem ver, e vou além, né, não só expandindo a sua visão, não só os olhos, mas o que seus ouvidos podem ouvir, o que você pode sentir, entrar mesmo em conexão com você, porque muitas vezes a gente não tem essa conexão, e com o universo. E no Limite da Honra, que é uma outra etapa nesse desenvolvimento, é um treinamento que a gente trabalha muito, você está atento aos sinais que a vida te traz. É buscar prestar atenção que a vida é você por você mesmo. Não tem ninguém para fazer por você. É você por você, você é responsável por onde está e por onde vai chegar. Então cabe a você tomar as suas decisões. Você como o grande mestre do seu destino. Você e mais ninguém. É importante, assim, tem nosso canal no YouTube, canal do Dimensão, escreve lá, Dimensão Desenvolvimento Pessoal. Vai aparecer o nosso logo, que são 2 bonequinhos, que tem outra dimensão também, que eu não sei o que é, mas não é de treinamento. Então, assim, entrou lá, e ali tem no playlist dos depoimentos, tem muitos depoimentos em relação aos treinamentos. Tem outros vídeos, a gente tem um monte de programa de rádio, que se você está assistindo pelo Facebook, aí na nossa fanpage tem lá a nossa web rádio, tem o nosso canal da rádio que você pode ouvir, a gente tem vários programas falando sobre diversos assuntos. Nós vamos falar de crise. Quantas vezes, pelo menos para mim, o tsunami bateu e bateu forte? Principalmente quando uma das vezes que bateu assim muito forte foi quando eu fiz uma mudança geral na minha vida. Claro que quando veio o tsunami, nós saímos um pouco do eixo, nós saímos um pouco fora do normal, porque ele nos obriga, como a Fabiana falou, a sair da nossa zona de conforto. Porque daquela zonzeira, né? Não sabe para onde vai, que caminho seguir. Porque se continuarmos na zona de conforto, no mimimi, continuarmos naquele só lamentando a respeito da vida, tentando culpar os outros por aquele tsunami, que é o que normalmente as pessoas acontecem, sempre é culpa do outro tsunami, mesmo na parte econômica, sempre é culpa do governo, sempre é culpa do dono da empresa, sempre é culpa de alguma coisa. Agora, nunca é culpa da própria pessoa. É importante o ser humano olhar e perceber o quanto muitas vezes somos omissos pelas nossas vidas, omissos nas nossas responsabilidades de assumir aquilo que nós escolhemos. E sair da zona de conforto não é uma coisa fácil, né? Dói. Quer dizer, dói não, eu acho uma delícia sair, porque é o desafio. Eu sou movido a desafios. E quem é movido a desafios? O ser humano é movido a desafios. Aqui, normalmente, nós não percebemos. E é muito importante esse sair fora e conhecer, né, alguma coisa nova. E quando vem a crise, como a Fabiana falou, é um grande aprendizado na crise, porque quantas coisas aparecem no meio da crise. Todos os defeitos, muitas vezes, daquele momento, daquele contexto, vão vir à tona. E aí que nós podemos identificar o que fizemos, quais atitudes inadequadas. Eu não gosto de errado nem certo, eu gosto de resultados. Quais foram as atitudes inadequadas que tivemos resultados inadequados para que aquela crise, aquele tsunami, sei lá qual o nome que você queira dar, veio de cheio. Claro que quando é uma morte de alguém, você não tem nem o que fazer, não tem nem o que culpar, faz parte. Nós nascemos, vivemos e morremos. Isso aí não existe forma para isso. É muito, muito importante a gente lembrar também que aquela história, né, que pimenta nos olhos do outro é refresco. E que muitas vezes as crises talvez não cheguem diretamente em nós, mas chegam em pessoas que a gente ama. E muitas vezes a gente não consegue, ou que a gente convive, ou do trabalho, e a gente não consegue compreender muito bem o que a pessoa está vivendo. E aí muitas vezes vira banal. Ih, tá em crise, deixa pra lá. Deixa que tá em crise. Isso acontece muito com mulher. Mulher ouve muito isso. Ih, ela tá em crise, deixa ela. E provavelmente ela pode até irritar, porque se ela está irritada, ou se você está irritado, se você anda muito mal-humorado, se você não tem vontade de levantar da cama, se você acorda já cansado, talvez esteja no momento de crise. Algo que você esteja sentindo, algo que esteja acontecendo com você que precisa ser olhado, precisa ser mudado. Então não deixe de lado. E a pessoa não quer ajuda, ok, vai chegar o momento dela. E ajuda
Não é fazer aquilo que você acha que a pessoa precisa. É deixar com que ela escolha aquilo que ela precisa. E talvez uma das melhores maneiras de qualquer pessoa, você ou qualquer pessoa que você ama, que convive com você, lidar com a crise é oferecer a ela caminhos, possibilidades, sem forçá-la a escolher. Deixá-la escolher, você poder escolher. Porque assim como quando uma pessoa está em crise e é banalizado, está em crise, deixa pra lá, às vezes isso acontece com você. Mas aí no seu mundo interno você sabe o que está sentindo, o que é difícil, por que talvez você esteja mal-humorado. E às vezes acontece esse mau-humor e nem sabe por quê, nem sabe qual é a resposta. Porque nós nos afastamos tanto de nós mesmos no nosso dia a dia que a gente nem reconhece os nossos momentos de crise. E talvez até esse mau humor, esse cansaço, essa irritação, seja apenas sinais de que algo muito maior ainda pode acontecer com você. Porque eu sempre digo, né, eu e o Carlos, a gente sempre brinca, se você não para fazer algo diferente por você, se o seu mundo interno está cobrando algo e você não para, pode deixar que a vida vai dar um jeito de te parar. Com certeza. Deixa eu só sair um pouco do ponto da crise, quando você comentou que normalmente é importante nós oferecermos para aquela pessoa que está pedindo ajuda o que ela precisa, não é? Quantas vezes acontece de a pessoa estar precisando de uma ajuda e o outro vem ajudar com a escolha que ele acha que é certo e aquela pessoa não aceita? Deixa eu trazer para a prática. Eu estou morrendo de sede, preciso tomar alguma coisa. Aí vem a Fabiana com uma groselha. Eu detesto groselha, não quero groselha. Ela não me perguntou o que eu queria, estou com sede. Eu estou com sede, é o meu problema. Ela não perguntou o que eu queria, ela veio com uma groselha. Não, a groselha eu não quero. E ela fica chateada, porque eu não quero a groselha dela. Quer dizer, quantas vezes nós somos obrigados, as pessoas se obrigam a engolir aquilo que não quer, a ajuda do outro, só para não ficar magoadinho. Não quero água. Ah, você não pode dar água, então não me ajuda. Então, aí a gente vai entrar em 3 temas que a gente... Aí entrou uma crise depois. Que a gente vai conversar, que são as soluções de como você lidar com a crise. Como você lidar melhor com a crise. E uma das maneiras é a comunicação. Sim, sem dúvida. A melhora da sua comunicação, com certeza, vai fazer toda a diferença em qualquer crise. Por qual motivo? Qualquer crise que você esteja vivendo, seja emocional, seja profissional, seja financeira, vai envolver pessoas. Sim. Pessoas que vão aguentar o seu mau humor, ou pessoas que serão supostamente, deixa eu soltar aqui devagarzinho, supostamente, entre aspas, bem grandão, ser responsabilizadas pela sua crise, e que provavelmente elas não vão ter responsabilidade nenhuma. Se você quiser, tem uma rádio que a gente fala só sobre responsabilidade. Enfim, sempre vão envolver pessoas. E como se comunicar melhor, ter uma boa comunicação com essas pessoas, com certeza vai ajudar você a lidar melhor com a crise. E vou além, não é só comunicação com as outras pessoas. Se você mesmo não sabe o que você quer, se você não se comunica internamente bem, se seu diálogo interno está todo bagunçado, como é que você vai lidar com a crise ou querer que o outro lide com a crise? O exemplo também de mulher, né? Às vezes a mulher ela não sabe, nem ela sabe o que ela quer. Aí ela recebe, por exemplo, tô com fome, ganho uma esfirra, não gostei. Tá bom, você quer o quê? Uma pizza, ganhei a pizza, não fica satisfeito. Mas você falou que queria a esfirra, depois a pizza. Ela não sabe o que ela quer. Isso acontece diversas vezes, não só com a mulher. Eu estou falando de mulher porque eu sou mulher e trabalho com muitas mulheres e fica mais fácil para mim dar esse exemplo. Porém, não são só as mulheres que têm esse tipo de crise, não. Claro que acontece comigo. Eu sou mulher e trabalho com mulheres. Então, fica mais fácil de dar o exemplo. Mas isso acontece, por exemplo, no momento profissional, que tem que desenvolver-se um layout de um folder, por exemplo. E aí, naquele momento, não, eu quero uma borda preta aqui. Aí você faz a borda preta. Não, mas eu não pedi, não ficou bom a borda preta, eu não pedi borda preta. Peraí. Mas se nem a pessoa que está pedindo para ser executado o trabalho não está conseguindo concretizar aquilo, para que aquilo saia direito, se ele está numa crise de ideias, como é que nós vamos conseguir fazer com que esse trabalho seja realizado? Ou seja, a comunicação, uma boa comunicação, com certeza vai fazer toda a diferença para você passar por qualquer crise. A comunicação, quando nós falamos de comunicação interna, a pessoa se comunicar com si, você vê que muitas vezes uma simples pergunta, ela demora muito a ser respondida. Por exemplo, o que vem impedindo você de conquistar os seus sonhos?
Essa é uma pergunta. O que vem te limitando durante a vida? Mas você vai parar de dar essas dicas, porque nós vamos preparar 3 videoaulas, que são as 3 soluções da crise, que vão ser enviadas para você por e-mail. Se você colocar aí no Facebook, ó, o seu e-mail aí embaixo, no curtir, você vai receber por e-mail essas aulas. A gente vai continuar no final, eu falo quais são as 3. Nem eu estou sabendo, ela que está sabendo, então certo? Ótimo. Então, uma vai ser sobre comunicação. Como você melhorar a sua comunicação, como se comunicar melhor com o outro, como se comunicar melhor com você. Não, são projetos interessantes porque as pessoas, elas não têm, nós não aprendemos isso, infelizmente, com os nossos pais. Eles não sabiam as técnicas de comunicação e elas são muito importantes. É muito importante nós sabermos aquilo que queremos e sermos exatos com aquilo que desejamos. Nem tinham recursos, né? Nem tinham as diversas maneiras de... Uma das grandes falhas que causam muitas crises é a nossa comunicação por escrita, através de mensagem. Quantas crises de relacionamento, nos meus treinamentos individuais, eu já peguei por causa de trocas de mensagem no WhatsApp. Que dão uma confusão. Mas era isso que você queria dizer? Não, não era aquilo que eu queria dizer. Então, mas por que não ligou e não disse? E por que e fica aquele... Não desgruda, né? Aquele texto, e um acaba magoando o outro, sem a mínima intenção, rompimentos de relação, uma crise sem volta, por uma comunicação com um sistema que a gente usa muito. Hoje em dia, a gente usa muito. Internet, é o e-mail, é o WhatsApp, é o Skype. A comunicação escrita, ela é muito... Nós vamos tomar muito cuidado com a comunicação escrita. Sim. Porque uma vírgula errada é muito complicado. E claro que quando nós estamos escrevendo, uma coisa que as pessoas não se dão conta. Se a Fabiana manda uma mensagem para mim e eu começo a ler a mensagem, eu estou lendo com a minha voz. Interna. A minha voz, ela está lendo do meu jeito, da minha maneira de interpretar. Com o seu humor, naquele momento. Então, assim, toda interpretação daquele texto, ela é minha, não é dela. Por isso, as mensagens, elas precisam serem muito bem executadas. E, claro, já que você vai falar da comunicação, não vou abrir algumas soluções da própria comunicação, porque sim, tem, vai ser especial. A comunicação, ela é muito importante, inclusive para sair das crises, para poder aproveitar o melhor da crise, para poder absorver aquilo que a crise, ela te coloca. Claro que não é fácil, quando nós falamos, pô, a pessoa está dentro num buraco, uma crise financeira. É um desespero, a pessoa está com uma crise financeira, tem as suas dívidas, tem as suas contas para pagar, tem as suas obrigações, tem que levar a comida para os filhos e não tem aquele dinheiro, porque de repente, sei lá, a empresa deu um problema na empresa, ou perdeu o emprego, seja lá o que aconteceu. É um desespero muito grande, porque a pessoa muitas vezes ela fica sem encontrar uma saída específica ou imediata. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil. E aí a gente entra no segundo ponto que a gente precisa trabalhar e cuidar muito bem para conseguir lidar melhor com as crises, que é a emoção. Lidar emocionalmente com as situações. E para isso você precisa reconhecer e conhecer as suas emoções. Quais são as suas emoções? Em quais momentos, em quais situações você usa cada uma dessas emoções? Como você tem lidado nas situações em que essas emoções elas aparecem para você de forma marcante? E essa é a segunda aula que nós vamos oferecer para você. Emoções? Emoções. Quais são as 5 emoções básicas e como que você pode fazer para reconhecê-las, lidar com elas e, além disso, dentro desse diálogo interno, porque a gente volta para a comunicação, saber como compreender e como até usá-las a seu favor, como impulsionador e não como algo que vai te limitar e te atrapalhar. Deixa eu entender, Fá. O que precisa é colocar o e-mail, a pessoa escreveu o e-mail ali no Facebook, aí embaixo, do Dimensão, Facebook do Dimensão. Aí embaixo do vídeo tem um monte de gente me dando coraçãozinho, é que tá um pouquinho longe, né? Tá dando coraçãozinho, ó, tem gente que já pôs e-mail lá. Olha lá, isso aí. Então, aonde você coloca os comentários, quem tá na rádio pode entrar ou lá na fanpage do Facebook, ou pode colocar aqui na rádio também o seu e-mail. Quem quiser entrar na fanpage, mesmo que não entre no vídeo, deixa uma mensagem lá, quero receber as videoaulas. Então, assim, deixando o e-mail, aí simplesmente você vai mandar, pegou o e-mail, aí você manda
a videoaula. Nós vamos preparar essas videoaulas para você. A gente vai receber esses e-mails, eu vou selecionar, então a gente vai ter uns dias de selecionar esses e-mails, e eu acredito que até terça-feira da semana que vem, antes da próxima rádio, você receba a primeira aula. Muito bom. Isso é interessante, porque assim, a necessidade hoje, claro, aí as pessoas perguntam, poxa, o nosso trabalho realmente é contribuir com que a pessoa consiga superar esses obstáculos grandes, e a crise é um grande obstáculo. Tem pessoas que ficam mergulhadas na crise, ficam anos mergulhadas na crise. Anteontem, eu conversando com uma pessoa, ela está com aquele chamado síndrome. Síndrome já dá olha como a comunicação é forte. O médico, o doutor chega para você e fala, você está com síndrome, não precisa falar o resto. Não sabe do que. Já tremeu, a síndrome já é um grande parâmetro, ela já faz uma imagem interna na nossa cabeça. Vira identidade, né? De um problema muito grande. A pessoa está com síndrome do pânico e ela não sai de casa há quase 1 ano e meio. Imagina que vida é essa de uma pessoa que não sai da sua casa há 1 ano e meio, ela não sabe o que é a rua há 1 ano e meio. Ela está no meio de uma crise emocional, numa crise de vida, por uma série de circunstâncias. Você imagina quanto isso é dolorido para uma pessoa, claro, é uma prisão. Depois de um determinado momento, essa situação vira até uma zona de conforto, porque tudo que vai fazer diferente, então ela vai precisar viver uma crise, que é ir mais fundo nas emoções, é sentir mais a dor, é se arriscar mais, para que ela possa entrar numa crise mesmo, de tirar ela dessa zona de conforto, que é a tal da síndrome, e fazer o que com ela? Levar ela para um outro caminho. Sim. Ou seja, às vezes, para resolver um problema, é necessário a gente entrar numa crise. É necessário que você mergulhe mais profundo naquilo, e vai doer mais, pode ser que doa mais, ou pode ser que você fale, caramba, se eu soubesse que era tão fácil, já tinha feito isso antes. Mas o que não pode é deixar ir adiando para que a solução não chegue nunca, para que você permaneça na situação de crise, suposta crise, porque crise é a ruptura de um momento de desenvolvimento ou saída de zona de conforto. Se esse momento, que foi uma crise, se torna uma constância, deixa de ser crise e passa a ser sua vida. E aí é necessário uma outra crise, que é uma outra ruptura para tirar você dessa situação. Certo? Para mudar você de caminho. Então é importante a gente ter esse conceito também. Não deixe com que a crise vire a sua vida. A gente está perguntando se essa zona de conforto pode ser chamada de ritmo hipnótico. Talvez até sim, porque a pessoa ela é uma auto-hipnose, né? A pessoa ela entra num processo interno muito grande e aquilo passa a ser uma verdade para ela. Você é aquilo que você pensa. No expandido você aprende. Mas vamos lembrar o seguinte, Jair, que dar rótulos e títulos para as coisas é difícil. A zona de conforto nada mais é do que aquilo que você faz para não correr nenhum tipo de risco. Viver na ostra, sabe como é que você viver o seu dia a dia, sua rotina. Você já sabe como que é você acordar, levantar e trabalhar. Nós todos entramos na zona de conforto. Por qual motivo? Porque é seguro. E nós, para sobrevivermos como espécie, todos os animais criam uma rotina. Algo que faça com que a nossa zona de conforto nos mantenha sobrevivendo. E é claro que nós, seres humanos, desenvolvemos algo além disso. Porque nós acabamos trazendo situações em que nós nos aprisionamos. Uma grande questão é, por exemplo, se um animal que vive lá na zona de conforto na savana, tem aquele mesmo espaço, se naquele ano tem uma seca, o que ele faz? Ele não vai ficar sofrendo e chorando que não tem comida. Ele vai pegar tudo, o pouco que ele tem, ou nada que ele tem, e vai mudar de lugar. O que nós fazemos? Nós ficamos sofrendo com a seca. Nós ficamos no mesmo lugar, com a mesma solução, porque ali é a nossa casa, ali é o nosso mundo, a gente não pode sair dali, é tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, e às vezes morre de sede, porque não se apegou naquilo. Ou seja, essa zona de conforto é necessária para que a gente se mantenha sobrevivendo. E é importante porque dá uma certa calmaria, é bom a gente precisa ter uma paz, é gostoso ter uma calmaria. Quando ela se torna ruim? Quando essa situação que deveria trazer uma paz, uma tranquilidade, ela te incomoda. Quando essa situação ela é prejudicial. Quando essa situação é muito limitante ao ponto de você não sair de casa. Quando você fala para mim de ritmo hipnótico, a hipnose é algo utilizado em diversas situações. E nada mais é do que uma mudança, né, do seu ritmo cerebral. O estado
de consciência que você está para algumas coisas. E acontece com você todos os dias. Por exemplo, quando você está dirigindo. Quando você está dirigindo, muitas vezes quem dirige há muito tempo, sai de um lugar, chegou e fala, meu Deus, eu não lembro nem de ter parado num farol. Está no automático. Porque você entra no automático e no estado alterado de consciência. No estado hipnótico. E a hipnose tem diversas funções. Por isso que eu não gosto de chamar desse nome. A zona de conforto é uma situação que a gente se coloca. E esse ritmo hipnótico, ou essa mudança de consciência que todos nós temos, acontece todas as vezes no nosso dia. Inclusive, várias vezes no nosso dia e no período que a gente dorme. Vem fazer expandindo, que você vai saber, ficar aqui esperando isso aí. Mas é muito interessante que o medo de sair, o medo do desconhecido. Por exemplo, eu converso, como eu faço contato com as pessoas que querem fazer o treinamento, normalmente eu converso, tem treinandos que estão ainda, futuros treinandos, né, que estão ainda esperando o seu momento de chegar ao treinamento, porque não sabem o que vai acontecer no treinamento. Está no treinamento. E as pessoas... Não, e qual é o momento, né? Não. Infelizmente, a maioria vai no momento em que não tem mais saída, né? Infelizmente é isso. Infelizmente. E aí, claro que aproveita um monte, mas vão... aquela quando bate lá no fundinho do poço, né? E parece que a única corda que aparece para salvar é fazer algo diferente, algo arriscado que se tivesse feito algum tempo. Mas você vê o medo do desconhecido, entendeu? Por mais que uma pessoa que seja de extrema confiança, que está indicando, que está falando que está tudo bem, que é só um treinamento, não vai acontecer nada, não vai apanhar, não tem treinamento de liderança pessoal. O que é liderança pessoal? É você ser piloto da sua própria vida, é liderar as suas emoções, os seus comportamentos. Mesmo assim, as pessoas insistem, não só essa frase, não é o meu momento, não é o seu momento. A vida acontece, ela não pergunta para você se é o seu momento. Quando vem, de repente, um tsunami, o tsunami não te pergunta se é o seu momento de receber o tsunami. E se as pessoas não têm ferramentas, se ela não se prepara, por isso que eu falo que o treinamento, ele é um treinamento não é desenvolvimento só pessoal, ele é muito mais do que isso. Você desenvolve as suas habilidades, as suas capacidades, você adquire ferramentas para poder enfrentar futuros tsunamis, porque eles virão. Não tem como escapar. Eles virão, as crises acontecem, os buracos nos nossos caminhos, eles aparecem. Os obstáculos grandes, muitas vezes, aparecem. E não teria nem graça a vida se não tivesse tudo isso. Aí você fala, poxa, mas Carlos, tem problema? Mas é claro, os problemas, imagina uma vida sem problema nenhum. Você não sabe o que é problema, você não evoluiu. O problema não são os problemas, é como nós encaramos, como nós ultrapassamos, como nós exatamente saímos e resolvemos e absorvemos o melhor que o problema pode nos dar. Por isso que como que as emoções que nós vamos sentir em cada um desses momentos vão alterar o caminho ou a forma que a gente vai reagir ou agir a determinada situação. Eu já dei uma dica a respeito disso e vou dar uma dica aqui. Quando você pensar, eu tenho um problema, muda a palavra problema por desafio. Eu tenho um desafio. Você vai ver que um outro lado do seu cérebro vai ser atingido, vai ser ativado. E talvez você consiga ficar com outras percepções daquele fato que você precisa, ou daquele problema. Vamos lá, problema, ou daquilo que está acontecendo. Da sua crise. Cada um tem a sua. Trocar a palavra. E às vezes a gente tem pequenas diferença. crises. Né? A crise, por exemplo, vou falar da mulher de novo, a crise de que roupa usar naquele dia. E essa é uma crise que para algumas mulheres dura horas. Mulherada que está aí ouvindo, não é verdade? Tem um evento ou tem alguma coisa que precisa fazer. E o pior de tudo é que isso é uma crise que acontece na vida da mulher que pode trazer muitos problemas para o dia dela. Não é só da mulher, não. Porque se ela sai insatisfeita... Quem convive com a mulher também vive em crise, pelo menos uma vez por mês, durante alguns dias, está em crise junto com a mulher. Mas se ela não sai satisfeita com a imagem dela, com a roupa dela de manhã, o dia dela todo vai ser meio estranho. Então, mulherada, presta atenção nisso, resolve a crise e sai com o caminho certo. E a terceira maneira de você lidar com a crise, que vai ser a nossa terceira videoaula, é planejamento. Traçar caminhos, abrir possibilidades. Para onde eu quero ir, onde eu quero chegar, quais são as opções que eu tenho para chegar lá. Que nós chamamos de projeto de vida, que pode ser... eu tenho um sonho transformado em objetivo, em meta, e aí eu vou realizar aquele sonho. Mas não só isso.
pode ser realizado com pequenos objetivos, pequenas estratégias para te levar. Tá, eu tô aqui, não deu certo. Qual é o meu plano B, meu plano C? Porque muitas vezes, quando as pessoas têm um planejamento, quando elas têm um projeto de vida, quando elas têm uma meta, que cada um chama de um jeito hoje em dia, a primeira crise, a primeira desviada de caminho, a primeira pedrinha, esse sonho não é pra mim, quer dizer, deixa isso pra lá. Desiste, né? E nada mais é do que uma crise. E por isso que precisa ter uma boa comunicação interna, uma boa comunicação externa. Será que você está usando as pessoas certas que estão com você? Bom equilíbrio emocional, conhecer as suas emoções e um bom planejamento. Porque se deu errado esse plano que você estava seguindo, você ainda tem o plano B, tem o plano C e o plano D. E quem sabe, nesse momento de crise, você descobre, puxa, mas esse plano A não era para mim, eu realmente quero o plano D. Esse não serve para mim, porque você pode mudar de ideia. Não é porque você tem um projeto de vida para daqui a 5 anos traçado, você traçou hoje, que ele está lá, emoldurado, né, engessado, que você tem que seguir aquilo certinho e que vai ter que ser assim, senão você é um fracassado. Pelo contrário, ele é só um guia. E talvez seja esse guia que te mostre, cara, isso aí é exatamente aquilo que você não quer. Você está falando, eu estou só escutando você falar a respeito desses planos todos, mas uma coisa que me vem é muito quando a pessoa desiste muito fácil dos seus sonhos, ela acaba entrando numa espiral, e essa espiral leva para frustrações, leva para uma série de coisas ruins, que a mantém, ela começa a sair da zona de conforto, que é uma coisa muito legal, ela mesma acaba pelos seus pensamentos, pela sua própria má comunicação, ou inadequada comunicação interna, ela é arremetida diretamente de volta à sua prisão, porque eu chamo zona de conforto de uma grande prisão, feita normalmente por nós mesmos. E é muito difícil, porque quanto tempo mais nós passamos nessa prisão, quanto mais nós vamos e voltamos, confirmamos que a prisão é o melhor lugar, e isso é muito perigoso. Quando nós vamos afirmando para nós mesmos que ficarmos ali sem fazer nada, sermos invisíveis, é a melhor coisa do mundo. E não é. E não é mesmo. A vida, nós não sabemos o que vai acontecer, nós vamos dormir e não sabemos se iremos acordar. Então, eu tenho medo do desconhecido. Mas você está vivendo, como é que você tem medo do desconhecido? Você está vivendo o desconhecido, você não tinha a mínima ideia do que a gente ia falar hoje. Tudo e não está aí ouvindo, né? E esse desconhecido, né, trazendo uma diferença para você. Talvez tenha alguns momentos que você viva alguma coisa e fala assim, isso aqui não serve para mim de nada. Tá bom, joga fora, joga no lixo. Não precisa ficar carregando os lixos do mundo nas suas costas ou na sua cabeça, enfim. Mas se alguma coisinha servir, já valeu a pena. Com certeza. Sabe que sempre serve. Eu gravei um vídeo, ele está disponível no Face, no canal do YouTube, chama-se... É do vampiro, né? Seus vampiros conhecem, existe um vampiro perto de você e tal. Assista isso, esse vídeo, e você terá um pouco de noção do quanto é necessário a pessoa ir buscar treinamentos, ir buscar recursos, ir buscar mais ferramentas para a sua vida, para não ser pilotado pelos outros, pelas emoções, pela vida, inclusive pelas emoções dos outros, porque normalmente as pessoas nos pilotam. É claro que eu passo a minha vida inteira pilotando. Não, de vez em quando, no meu caso, na maioria das vezes, eu passo manche para a Fabiana. Porém, é consciente. É consciente. Quando eu não quero, não quero. E vice-versa. Então, assim, é necessário nós estarmos atentos e conscientes de quem somos e o que somos, dos nossos limites, das nossas habilidades e daquilo que precisarmos ir buscarmos mais. E até do momento de crise. Porque entrar em uma crise pode ser uma decisão sua. Eu preciso disso, eu preciso entrar nessa crise, eu preciso olhar para isso, eu preciso cuidar disso para poder trocar de caminho, para poder fazer diferente. É um momento de reflexão. Quantas pessoas mas isso reflexão, é de como? De forma consciente, uma escolha. Não é o mundo parando você, é você parando, porque precisa parar para transformar o seu mundo. Você sendo o autor da sua própria história. Você sabe que você falou nisso aí, nesse tema, e eu já escutei diversas vezes, já vivenciei isso diversas vezes, quando alguma pessoa, principalmente em relacionamentos, uma das partes pede um tempo para refletir e a outra parte não aceita de jeito nenhum. Quem dá tempo é relógio, né? Mas quem dá tempo é relógio. Se eu não preciso de tempo, você também não precisa de tempo. Cada um com a sua história de vida. Sim. Mas muitas vezes a pessoa se afastar um pouco daquilo é necessário para saber aquilo que ela quer.
não significa que dá esse tempo, muitas vezes, pelo menos a maioria, a pessoa vai sair para ficar se divertindo, vai sair para ir para bacanal, para aquelas coisas, sei lá, se existe ainda esses orgios, né, da vida. Quer dizer, na cabeça da outra pessoa acha que esse tempo é uma loucura. Quem disse que precisa dar tempo para fazer essas coisas, né? Quando as pessoas que fazem tudo isso sem tempo nenhum. E parece que o relacionamento está lindo e maravilhoso, mas na verdade está numa verdadeira crise, porque um não está sendo honesto nem sincero com o outro e cada um está vivendo um caminho completamente ilusório, utópico. Você pode ver que a crise ela bate em todos os lugares, em todos os contextos. Sim. Nós estamos falando, você vê, entrei num assunto de relacionamento por uma palavra que você falou, uma frase que você falou, e eu tenho escutado isso. Então, assim, é necessário nós nos entendermos, nós sabermos aquilo que queremos, e entender o outro e respeitar o outro. Isso é muito importante. E sabe uma das fases mais difíceis que as pessoas mais entram em crise, que dizem muito que é a adolescência, né? Mas é que se a gente pensar, na adolescência tem é bastante difícil. Vocês todos já foram adolescentes. A gente sempre acha que a gente tem razão de tudo na adolescência, que com a gente nada vai acontecer, que nós somos donos do mundo, etc. Nós estamos testando muitas coisas, né? Mas existe crise maior do que a adolescência? É porque é muito difícil, né? O adolescente chega numa época... Não sabe para onde vai, não sabe que caminho vai seguir, tem que decidir o que vai ser da vida pro resto da vida. Ele não é adulto, ele não é adulto, criança. Não é criança, não pode tomar... Uma hora ele é adulto, outra hora ele é criança, não sabe o que é. Quando resolve tomar uma decisão, não, você é muito criança para decidir sobre isso. Não, agora você parece uma criança, tome a decisão. E aí, daqueles, sei lá, com 15, 16 anos, tem que estar pensando no que você vai ser pro resto da sua vida. Olha essa sem palavra, saber, resto da sua vida. Sem saber o que você quer, sem saber quais são os seus talentos, sem saber qual é o seu projeto, quais são os seus verdadeiros sonhos. Muitas vezes o adolescente está socado lá pelos sonhos da mãe frustrada, do pai frustrado, do avô que prometeu para o santo que ia ser padre, que ia ser astronauta, que enfim, sei lá. E a gente vive esse monte de crise. E é gostoso, toquei nesse assunto do adolescente, porque... a gente sente uma resistência enorme com relação aos pais e com relação aos adolescentes para também buscar o desenvolvimento pessoal. Porque as pessoas acham assim, é muito novo, não tem discernimento para algumas coisas. É muito novo, não vai compreender. Mas se for falado numa linguagem própria, desde os 12 anos, quando eles entram nessa primeira crise, eles estão preparados para descobrir um mundo novo. E vou dizer mais, estão mais abertos a vivenciar esse mundo novo e a usar as ferramentas novas do que nós mais velhos, do que você mais velho. Um grande exemplo é um monte desses aplicativos que aparecem. Vamos falar, não dá para deixar de falar do Pokémon, que virou a febre. Quantos de vocês aí que estão ouvindo a gente que não está jogando Pokémon? Ou quantos adultos aí estão jogando Pokémon? A maioria está jogando, eu sei pelos meus treinandos, no último treinamento, todo mundo com o celular atrás de Pokémon na R2. Eu, gente, o que vocês estão jogando? Né? Me convenceram a deixar o meu filho de 7 anos jogar e ele aprendeu rapidíssimo como fazer. E talvez, para mim, que foi, né, porque eu gosto de acompanhar, gosto de estar junto, sabendo o que eles estão brincando, nossa, até eu entender como funcionava aquilo, ó, demorei, não vou falar dias, né, mas demorei mais do que ele. Ou seja, eles estão mais abertos, com menos crenças limitantes, com menos padrões, eles estão mais prontos para receber informações novas. Mas de quem que tem que vir a informação? Das pessoas que eles consideram como pessoas que vão guiar. Você proporcionar momentos, é o tio legal, né? É a madrinha, porque tem aquela coisa, se a minha mãe tá mandando, deve ser um saco. Mas eu também tenho adolescentes que acompanharam os pais desde pequenininhos nos nossos treinamentos, nesses 20 anos aí de estrada, e que hoje são os nossos treinandos adultos e que fizeram questão de participar daquilo que os pais tinham participado, porque os pais deles se tornaram outras pessoas depois que participaram dos nossos treinamentos. Ou seja, não importa qual seja o momento, né? Vamos incentivar esses jovens aí a ter uma comunicação melhor, a aprenderem a lidar com as emoções deles, a traçarem um projeto de vida. E assista com eles essas 3 videoaulas, quem sabe eles se interessem por isso. A gente tem treinamentos para crianças de 12, a partir dos 12 que a gente também trabalha esses temas, e a gente tem, na verdade, que é o meu convite especial para você, quer vivenciar essas coisas, essas aulas, esse tudo depois na prática, até agora, se você decidiu ouvir, vem fazer o Inner Training. É um treinamento, é um final de semana em que você vai descobrir técnicas para se comunicar melhor,
vai reconhecer um pouco do seu diálogo interno de uma maneira mais eficaz, vai descobrir e vivenciar as suas emoções, compreendendo elas melhor, saindo de lá e sabendo levar elas de uma maneira mais positiva para a sua história, para elas te impulsionarem, e vai traçar o seu projeto de vida. E muito mais, né? Porque você vai despertar tantas habilidades. Sim. E tantos comportamentos impulsionadores, vai descobrir muita coisa sobre si. Nós somos suspeitos, né? E quem fez também é até suspeito porque fica apaixonado. Às vezes, quando tem uma pessoa que fez e fica convidando o outro, se larga de ser chato. Não é que uma pessoa é chata, não. A pessoa percebe que, de repente, apenas um final de semana ele pode ser realmente transformador. Porque é um treinamento de excelência, é um treinamento onde realmente a pessoa ela vai buscar mais capacitação da sua vida, vai ampliar as próprias ferramentas, aquilo que já possui de bom. Então, assim, nós somos suspeitos. Vai olhar para ela, talvez, pela primeira vez na vida, de uma maneira diferente, né? Entenda que ela é assim e que ela vale a pena e que a vida dela vale a pena e que é necessário ela guiar a própria vida. Ela vai, talvez, pela primeira vez, entender que ela é realmente a grande escritora da sua história. Você sabe que nos últimos 2, 3 meses para cá, eu tenho conversado com muitas pessoas e a grande maioria diz o seguinte, que o grande problema destas pessoas é que elas esqueceram delas mesmas. O esquecer de si. Olha que coisa maluca, né? Que coisa estranha a pessoa... É o entrar na zona de conforto e na rotina de uma determinada maneira em que aquilo que você vive, aquilo que te dá vontade de viver, aquilo que você é, aquilo que você sonhou quando você tinha seus 5 anos, ficou para trás. Você nem se lembra mais. É mais do que isso. É isso, mas é a pessoa querer fazer pelos outros, achando que isso vai trazer alguma coisa boa. Então, essas pessoas que esqueceram de si, pelo menos nessa turma... Se pedem que o ter vira mais do que ser, enfim. Elas fazem pelo outro, achando que isso vai lhe abastecer. E aí você fala assim, nossa, mas legal fazer pelo outro. Então, mas quem é essa pessoa, né? Vou falar algo talvez que você até te assuste, mas vamos colocar aqui hoje uns 80% da população. Eu não sei, pode ser. É muito grande. A pessoa ela faz pelo outro e não faz por si. Pela nossa própria história, né? Nós só podemos oferecer aquilo que temos. Então Exato. É importante nós buscarmos, oferecermos para nós mesmos mais para poder oferecer mais para o mundo. Não tem como oferecer mais para o mundo se nós não temos. Então a ideia é ele buscar cada vez mais, ampliar aquilo que se tem de melhor, buscar recursos novos, ferramentas novas, até mesmo porque vamos voltar ao tsunami, vamos voltar às crises. As crises elas nos acompanham e as pessoas não sabem o que fazer, porque até não gostar de si, ou pelo menos não esquecer de si é uma crise, é uma grande crise interna, porque isso causa não só frustrações, como causa tristezas, mágoas e talvez até grandes depressões. Grandes depressões, o não gostar de si, o esquecer de si, isso é muito forte. Eu escuto às vezes isso, não, porque eu esqueci de mim, esqueci de mim. Como esquecer de você? Tem pessoas que falam, não consigo me olhar no espelho. Nossa, eu fico penteando meu cabelo, mas assim, eu não olho nos meus olhos no espelho. Olha como é forte isso. As pessoas estão sofrendo, não podemos mais. Hoje existe técnicas, existem maneiras grandes e fáceis das pessoas buscarem e pararem ou diminuir esse sofrimento. E esse é um bom exercício para você fazer hoje. Qual? Você que está ouvindo a gente aí, que não sabe como que tá, né? Como é que está a sua crise, se está em crise, está fora de crise, em qual crise você está, se é uma crise que vai para lá, que vai para cá, se está no bem, está no mal, para que lado você está indo. Bate um papo com você no espelho. Olha no espelho, quem você está vendo? O que você está vendo? Do que você está precisando? Para que caminho você quer seguir? E aí, se você conseguir ter um bom diálogo, legal, vai atrás de mais ferramentas para você estar cada vez melhor nesse diálogo. Agora, se você não conseguir se enxergar, procura ajuda, procura alguém, procura a gente. Vem fazer o nosso treinamento, que eu tenho certeza que ele vai fazer toda a diferença na sua história. Vamos nos despedir? Vamos. Então, só para relembrar, se você quer receber as videoaulas, coloque o seu e-mail aí no Facebook, na nossa fanpage. Se você está na rádio, pode colocar na rádio também, que nós vamos captar esse e-mail. Até terça-feira você deve estar recebendo e-mail para assistir a nossa primeira videoaula sobre comunicação. E a gente espera você no nosso treinamento e esperamos você na rádio semana que vem. Um beijo enorme e até lá. Muito obrigado.
quarta-feira nos vemos sempre às 15 horas. Quarta-feira às 15 horas, pode entrar no link do Facebook, pode acessar o link da rádio, tem no WhatsApp, normalmente eu espalhado em vários lugares das redes sociais. Estaremos aqui todas as quartas-feiras às 15 horas. Então, um abraço a você, muito obrigado por dedicar o seu tempo a escutar o que nós estamos dedicando o nosso tempo e esperamos, claro, que isso que nós estamos fazendo possa oferecer pelo menos um pouco, pode contribuir um pouco com a sua vida e que ela se torne cada vez melhor. Porque a felicidade é a nossa busca. Só que é apenas a nossa busca. Para chegarmos lá existe um caminho todo. E se nós não curtirmos esse caminho, nós não encontraremos a felicidade. Precisamos curtir cada etapa do caminho, porque no caminho estão todos os sinais da busca daquilo que queremos. Então é com você. Fome de vida é necessário. Tenha fome de vida e continue a viver. É isso? É mais, a gente se vê. Então, da rádio, muito obrigado. Fechando a rádio. E só clicar ali. Tchau.